se chama Teologia para o Povo, muitos alunos mundialmente. Ali a gente ensina muito a graça salvífica, que é a graça especial, e a graça comum. A graça salvífica é Jesus chamando o pecador ao arrependimento, ao novo nascimento. Uhum. A graça comum é a verdade de Deus até na boca do ateu, e não necessariamente esse ateu converte. Uhum. Então, por exemplo, eu li um livro de Nietzsche, acho que é no Gaia Ciência, que ele diz: Deus está morto. Os teólogos cristãos são apavorados, detestam Nietzsche. Eu fiz uma pregação assim, concordo com Nietzsche, Deus está morto, porque eu peguei na graça comum a parte B. Na parte B, Nietzsche disse assim, o corpo não foi sepultado. Então a crítica de Nietzsche não é existencial, até porque ele nem sabe onde Deus mora. Uhum. Nunca tomou um café com Deus para dizer que Deus morreu. Uhum. A análise de Nietzsche sobre a morte de Deus é a morte de Deus na cultura. Uhum. Olha, o mundo está piorando. Sim. Deus morreu na economia, na política, na arte, na família. Deus morreu e não sepultaram o corpo. Então a crítica de Nietzsche é social. Nietzsche também está falando sobre nós como povo de Deus. Se Deus vive, porque esse povo dele, assim, que está vivo nele, não está mudando as coisas. Então, assim, quando eu me relaciono com a música, é esse espírito das coisas. Eu vejo onde Cazuza está clamando por salvação. Aquele garoto queria mudar o mundo. Então começou bem. Começou com o espírito profético. O mundo tá sem beleza, tá sem justiça. Aquele garoto que queria mudar o mundo agora assiste a tudo de cima do muro. O meu prazer se tornou risco de vida quando contraiu o HIV. Então, estou escrevendo um livro. A arte é Deus, mas Deus não é a arte. Em que aspecto? O artista ele se expressa porque Deus deu um dom a convertidos e não convertidos. Porém, no exercício da arte, o artista que não se conecta com o Criador não glorifica o Criador. Uhum. Então você pega... Eu com Aquila fomos assistir o Bohemian Rhapsody lá do Freddie Mercury. Uhum. Assim, é bom, né? Tá casado com a pessoa certa. Na hora certa, ela sabia que eu tava chorando. Quando ela falou bem assim, ele tá chorando. Aí ela virou a cabeça e falou, eu sabia que você tava chorando. Porque o Freddie Mercury falou para aquela tentativa de namoro que ele teve com aquela moça, dizendo, o que você sente quando você está diante do seu público? Aí ele disse, por mais que eu tente desafinar, eu não consigo. Porque no palco eu estou fazendo o que eu fui criado para fazer. Aí mexe com tatuado, sabe? Então, o meu relacionamento com aquilo que chamam de música secular não é um prazer de sentar e dizer, olha... Porque tem coisas que não glorificam a Deus. E quase tudo não glorifica a Deus, na verdade. Mas a graça comum me faz analisar onde Deus está, naquele exercício artístico, e qual a minha responsabilidade agora como pastor de produzir uma teologia para evitar que novos Cazuzas morram. Dizer, ei Cazuza, isso que você está fazendo, o lado bom disso é Deus, é um dom de Deus. Aí eu já crio a ponte ao invés de criar um muro. Né? Que você pode estar usando isso para outra coisa, mas sem desprezar aquilo que ele... Assim, a minha maior identificação cultural no Brasil é o Renato Russo. Exerceu uma paternidade violenta na minha vida, assim como o próprio Mano Brown dos Racionais. Não glorifica a Deus. Aqui eu não estou fazendo apologia de concordância. Não concordo e reprovo o estilo de vida de um cara como Mano Brown. Porém, a poesia é paternal na alma de um órfão, sabe? Aí eu pego Tempestade, um dos últimos CDs do Legião Urbana, que o Renato gravou em casa, porque já estava debilitado por causa do HIV. E ele, cara, olha só como é interessante isso. Eu piro como pastor. Havia uma presença espiritual naquele lugar. Maligna, querendo o destino eterno daquele homem. Ele diz, eu percebo um anjo triste perto de mim. E essa febre que não passa, e o meu sorriso sem graça. Dá vontade de voltar lá e salvar, e você começar a pregar em cima dele. É isso, assim, você não glorificou a Deus, mas tudo que você fez, em parte, foi Deus, né?
Aí aquela outra canção que ele diz: todos te desprezam quando você se torna um catálogo de erros. Quando precisamos de carinho, força e cuidado. Aí, assim, minha cabeça explode, porque como eu disse no início do nosso bate-papo, a minha teologia ela é pública. Então a minha facilidade de pensar Deus fora da caixinha, eu acredito que foi um dom que foi me dado. Se tem 99 pastores querendo só cuidar dentro, eu entendo que Deus me levantou para cuidar dentro e também criar essas pontes fora de possibilidade, né? Então, assim, ó, no nosso sábado lá, tem um podcast que eu faço lá em Brasília chamado Tretas e Diálogos. Aí, sábado, eu levei os irmãos militares e policiais e depois levei os caras do rap. Aí eles se encontraram, um na saída do outro, entendeu? Tipo assim, ó, são públicos excludentes. Sim. O policial não vai gostar do humano e o humano não vai gostar do policial. Aí fica todo mundo surtado. Como é que você consegue, pastor Anderson? Cara, porque eu tô desesperado com a oração do Pai Nosso. Seja feita na terra como no céu. Eu quero um mundo melhor. Mesmo que eu não transforme o mundo todo, como eu disse, transformar o mundo de alguém, para mim, faz muito sentido.